Vamos iniciar falando sobre a metodologia do plano plurianual. E aí, eu vou falar que o plano plurianual, ele possui essa característica do planejamento estratégico. E o planejamento estratégico traz justamente o que você entende por planejamento estratégico mesmo. Tanto é que cada plano plurianual, por exemplo, existe um slogan, é como se fosse uma missão, uma visão do plano plurianual. Então, vem para a tela. O Plano Plurianual 2012-2015, o PPA 2012-2015, ele trouxe o seguinte slogan: Plano Mais Brasil, mais desenvolvimento, mais igualdade, mais participação. Pessoal, vem para mim, o que significa dizer isso? Isso é como se todos os programas que vão estar contidos dentro do plano plurianual, eles tragam essa razão de viver, digamos assim. Eles vão tentar atingir o que diz esse slogan. Essa é a ideia do plano plurianual 2012-2015, por exemplo. Para a tela. Olha lá, e o 2016-2019? É o Plano Plurianual Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social. Percebam que temos ali uma continuidade do PPA 2015, 2012-2015, o 2016 e 2019, ele traz a mesma linha, digamos assim. E, continuando, a metodologia do PPA, ela se dá da seguinte forma: programas temáticos, gestão, manutenção e serviços ao Estado. Pessoal, vem para mim. Essa metodologia do PPA, por meio de programas, foi a grande inovação do PPA 2012-2015. Essa separação em programas temáticos e de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Essa nova nomenclatura, esses programas divididos entre programas temáticos e de gestão, manutenção e serviços, foi a grande inovação do PPA 2012-2015. E por que foi realizado isso? Justamente para aproximar as leis orçamentárias, a transparência da sociedade. Antigamente, nos outros planos plurianuais, eles eram utilizadas formas rígidas que dificultavam a compreensão por parte da sociedade. E o Plano Plurianual 2012-2015 trouxe essa inovação, que trouxe programas temáticos, que são divididos por meio de temas, que faz com que a sociedade compreenda com muito mais facilidade a ação governamental. Algum desses programas temáticos, por exemplo, a Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, essa aproximação da sociedade traz um pouco de transparência, facilita a compreensão por parte da sociedade. E aí, os programas, portanto, contidos dentro do plano plurianual, eles são divididos em programas temáticos e de gestão, manutenção e serviços ao Estado. O que você precisa lembrar aqui? É que quando falarmos sobre programas temáticos, necessariamente é uma ação governamental sendo ofertado para a sociedade. Agora, quando a gente tem um programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado, é um programa que será ofertado para o Estado, para a manutenção do próprio Estado, da máquina pública, certo? Para a tela. Então, a metodologia por temas, programas temáticos, visou aproximar a sociedade do PPA, tirando termos rígidos e técnicos para melhor comunicar os compromissos do governo, bem como por ser fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas. Temos lá ProUni, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e dentre outros. E aqui, pessoal, o PPA e a LOA também possuem na sua estrutura a forma de programas. O que significa falar isso? Vem para mim. Pessoal, aqui eu quero fazer só uma observação. Não se trata bem da matéria do momento, não se trata bem de falar sobre características de PPA e LOA. Ocorre que tanto o plano plurianual, com suas características de planejamento estratégico, de programas, quanto a lei orçamentária anual, elas possuem uma estrutura por meio de programas. Mas cuidado, os programas que tem no PPA nada tem a ver com os programas que estão na Lei Orçamentária Anual. É apenas chamados de programas, a estrutura deles é parecida, de organização, mas suas características são diferenciadas. Por isso, vamos para a tela, olha lá. A gente tem o PPA e a gente tem a LOA. Pessoal, eu quero que vocês lembrem comigo o seguinte, para ficar fácil da gente fazer a diferenciação. A gente vai ter o menininho, que é o PPA, e nós vamos ter a menininha, que é Rosinha, a LOA.
O PPA, a gente vai ter, no PPA, na estrutura do PPA, a gente vai ter objetivos, metas e iniciativas. Assim que é a estrutura do PPA. Agora, na LOA, a gente vai ter objetivos, metas e ações. Prof, por que é menino e por que é menina? Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui a gente tem o PPA e aqui a gente tem a LOA. E por que, prof? Vem pra mim. Por que, professora? É o seguinte, como eu disse, a estrutura do PPA é objetivos, metas e iniciativas. E a estrutura da LOA é objetivos, metas e ações, certo? Beleza, objetivos, metas e ações. E aí, para a gente não esquecer essa diferenciação na estrutura do plano plurianual e da lei orçamentária anual, eu lembro dos trapalhões. Os trapalhões é um pouco da minha época, eu aproveitei bastante, eu ria bastante com ele. E eles costumavam chamar os homens de os homem. Era os homem. Então, para a tela, a gente vai ter que o PPA serão o homem. Objetivos, metas, iniciativa. É os homens. O PPA é os homens. E aí, vem pra mim. Como é que os trapalhões chamavam as mulheres nessa história toda? Os trapalhões chamavam de as oma. Era os homens e as oma pra tela. E fica a LOA, objetivos, metas e ações. E aqui a prof vai corrigir, porque ficou ruim esse ações aqui, né? A brincadeira, ações. Pronto. Então, nós temos lá os homens e as oma. Então, quando eu falar em OPPA, eu lembro de objetivos, metas e iniciativas. E quando eu falar da LOA, eu vou lembrar em objetivos, metas e ações, que é as OMA. Vem pra mim. Ficou claro, pessoal? Ajudou? Isso é só uma forma de dar uma decorada nisso aí, porque às vezes as provas podem confundir. Se você lembrar dessa distinção, já vai poder ter meio caminho andado aí em várias questões, certo? Agora a gente vai falar sobre o plano plurianual propriamente dito. O artigo 165 é que nos diz as características do plano plurianual. O artigo 165 fala o seguinte, parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Vem para mim. Pessoal, para a gente compreender as características do plano plurianual, especificamente, de acordo com o texto constitucional, a gente vai recortar todo o dispositivo do plano plurianual. Vai destrinchar ele completo, que nem Jack Stripador, por partes. A gente vai falar sobre cada uma das partes e ao final a gente vai juntar tudo e você vai não só decorar o texto, como saber o que ele diz. Porque não basta só decorar, certo? Ok. Então, o que diz o dispositivo? O plano plurianual que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Vamos pegar lá o início do dispositivo. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Regionalizada. O que significa dizer isso? Significa que as diretrizes, objetivos e metas, os programas instituídos lá pelo plano plurianual, ele vai ser de forma regionalizada. Pensem comigo, imagine um país como o Brasil, se não for de forma regionalizada, com características tão diferentes entre norte e sul, cada estado tem a sua característica. E a forma regionalizada leva em consideração justamente isso, as regiões que vão integrar os estados. Então, os programas são direcionados dessa forma, a elaboração das diretrizes, objetivos e metas são distribuídos de forma regionalizada. Nos estados, por sua vez, a gente tem que são as mesorregiões, e essas mesorregiões são definidas pelo IBGE. E também podem ser regiões administrativas que quem determina é a lei estadual, a Constituição do próprio estado.
E no âmbito municipal, nós temos os subdistritos, que também são regulados pela lei municipal. Então, quando o dispositivo diz de forma regionalizada, ele leva em consideração que os programas que são instituídos, as diretrizes, a estrutura do PPA, ela vai ser elaborada levando em consideração essa forma regionalizada, certo? E aí o dispositivo continua. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. Para a tela. A gente tem, então, que o plano plurianual, ele é dom. A gente sabe que o plano plurianual é o planejamento estratégico e ele estabelece diretrizes, objetivos e metas para a administração pública. Vem para mim, PPA é dom, diretrizes, objetivos e metas. Não esqueçam, quando nós falamos de PPA, você vai lembrar que o PPA tá lá no topo do nosso sistema estratégico, ele tá no topo do nosso modelo constitucional do sistema orçamentário, ele é inteligente, ele é estratégico, ele dura mais tempo, porque ele tem essa característica, ele tá lá no topo, ele é um Dom Juan, Dom Perignon, não, professora bebida não, Dom Perignon não, espumante gostoso não, champanhe, estamos falando de champanhe, Dom Perignon, mas enfim, voltando, concurso público, brincadeiras à parte. Quando falarmos em PPA, você vai lembrar que PPA é dom, diretrizes, objetivos e metas. PPA é dom, tá lá no topo, diretrizes, objetivos e metas. Professora, já entendi. Eu gosto de frisar bem porque é isso que vai diferenciar das demais leis orçamentárias. Quando nós estudarmos as demais leis, você vai ver que você lembrar que PPA é dom, é importante. Diretrizes, objetivos e metas. Bom, mas o que são essas diretrizes, o que são esses objetivos e o que são, afinal, essas metas? Bom, pessoal, quando a gente fala em diretrizes, a gente precisa ter em mente que diretriz é como se fosse o caminho a ser seguido. É a bússola do governo. O poder público vai trazer normas gerais e amplas por meio dessas diretrizes. As diretrizes nada mais são do que normas gerais e amplas que vão perdurar aí no decorrer do plano plurianual, que no caso tem a vigência de 4 anos. Então, elas que são, a partir dessas diretrizes que são elaborados os programas. Então, as diretrizes a gente pode entender como a bússola do governo, como o caminho a ser seguido. Beleza. E os objetivos? Bom, os objetivos nada mais são do que os resultados a serem alcançados no decorrer dessa vigência aí. É a ênfase que o poder público vai dar, é o que o poder público deve atingir, o resultado que ele deverá atingir. E por fim, nós temos as metas. As metas, por sua vez, nada mais são do que uma medida de alcance, uma forma de mensurar de maneira qualitativa ou quantitativa os objetivos a serem alcançados. É uma forma de perceber se o resultado foi alcançado, se o objetivo foi atingido. São projeções, são metas mesmo, e essas projeções podem ser qualitativas ou quantitativas, são metas físicas que vão definir, que vão caracterizar se foi atingido o resultado. Então, nós temos as diretrizes, que são a bússola do governo, nós temos os objetivos, que são o resultado a ser alcançado, e a gente tem as metas, que nada mais são do que forma de mensurar o alcance do objetivo, que podem ser mensuradas de forma qualitativa ou quantitativa. Vem para a tela. Então, temos lá no topo do nosso sistema o PPA. O PPA é inteligente, é estratégico, duração de 4 anos, ele é de médio e longo prazo. Ele é diretrizes, objetivos e metas. As diretrizes são normas gerais, amplas, estratégicas, as quais mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelo tempo que perdurar o plano plurianual. A partir das diretrizes é que são elaborados os programas. Os objetivos, por sua vez, são o resultado a ser alcançado, correspondem ao que será perseguido com maior ênfase, para que ao longo ou médio prazo a visão estabelecida se concretizem. E as metas podem ser compreendidas como medidas de alcance do objetivo, podem ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de cada caso. Elas nada mais são do que projetadas. Vem para mim. Então, a gente tem lá que o plano plurianual é dom, diretrizes, objetivos e metas.
Ele vai ter uma bússola, ele vai ter um objetivo, um resultado a alcançar, ele vai ter uma meta que vai concretizar aí esses programas, esses resultados a serem alcançados. Então, a gente já começou, já destrinchou o início desse dispositivo. Nós temos que o dispositivo diz o seguinte: a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal e para as despesas de capital e outras delas decorrentes, continuando o nosso dispositivo. Certo? Percebemos o que é de forma regionalizada, falamos o que são diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, para essas diretrizes, objetivos e metas serão para as despesas de capital e outras delas decorrentes. O que significa dizer isso, professora? Bom, esse assunto eu vou deixar para o próximo bloco, essa continuidade do dispositivo constitucional. E aí a gente retoma exatamente de onde paramos. Aguardo vocês, pessoal, e bons estudos, galera. Valeu!